Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Jonas Araújo, sou aqui do canal Instrumentador da Ortopedia. Gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a dinâmica. Na verdade, eu criei esse canal, fui impulsionado a criar esse canal para falar um pouco sobre a dinâmica, o cotidiano do instrumentador cirúrgico, única e exclusivamente da ortopedia, eh, fazer vários vídeos semanalmente sobre mercado de trabalho, algumas dicas diárias que eu dou também lá no meu Instagram. Quem não me segue, aproveita para seguir lá o Instrumentador da Ortopedia, tá? E eu preparei uma aula, um vídeo aula para vocês, falando um pouco da anatomia ortopédica básica, alguns conceitos que eu acho que o instrumentador tem que entender, que eu acho que é crucial para ele ter sucesso nessa área da ortopedia, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador e a gente vai fazer tudo isso agora. Existem algumas áreas nobres em alguns membros, existe vasos, artérias, nervos, que a gente pode, com um simples afastamento, estar comprometendo ali. Então seria importante você entender o que é que você afasta, o que é que você toca, o que é que você pinça, tá? Ainda com o cirurgião ali de olho, ele está preocupado com outras coisas e você pode acabar afetando uma área dessa um pouco mais nobre, tá? Então a gente sabe que a ortopedia, a anatomia ortopédica é composta por ossos, músculos, tendões e ligamentos, tá? Na terminação do músculo, ele vira tendão, tá? Os ligamentos não mais importantes do que os tendões também fazem uma função de união ali entre tendões e o osso, tá? Existe vasos de nervos também que são importantes para suprimento sanguíneo e sensibilidade do membro. Cartilagem, que é aquela parte mais lisa da articulação do membro, né? A gente sabe no joelho lá tem a cartilagem, no cotovelo também tem, em algumas outras áreas também tem cartilagem, tá? E as articulações que nosso corpo humano foi feito para dobrar, esticar, e a gente sabe que precisa ser articulado no nosso corpo humano para que isso aconteça. Eu acho que é relevante o instrumentador da ortopedia ele aprender sobre esses assuntos, ou então ele vai ficar fadado ao fracasso, vai ficar um pouco para trás. Para mim foi importante e eu estudo até hoje sobre isso. Bom, gente, e os princípios do trauma ortopédico, hein? O que é que acontece na emergência quando o paciente chega? Primeiro, avaliação primária do plantonista. Depois, a avaliação secundária, que é feita pelo especialista, tá? A não ser que o trauma seja diafisário, aí o próprio ortopedista geral ele pode fazer. Imagem diagnóstica, a gente sabe que tem que acontecer, raio-x, tomografia. O controle da dor, depois que o paciente volta, ele precisa tomar medicação venosa para dar um conforto maior. Se for o caso, imobilizar e definir a conduta do tratamento. Plantonista junto com o especialista ali, que seria o sobreaviso, seja ele da mão, do pé, do joelho, qualquer área, tá bom? Acho que é importante o instrumentador entender essa dinâmica, como funciona desde o início, quando o paciente chega lá na porta da emergência, até o final, que é o procedimento que a gente, alguns acham que terminou por ali, acabou, vai para casa e pronto. E os métodos de fixação das fraturas, hein? Existe hastes intramedulares, fio de Kirchner, placa bloqueada e não bloqueada, fixadores externos. Tem alguns manejos aí que o especialista ele vai entender, vai ver qual a adequação para cada paciente dele, o que é que ele prefere fixar. As hastes, a gente já está dizendo o nome intramedulares, é porque fica por dentro do osso. Os fios de Kirchner pode ficar aparente ou pode ficar sepultado. O pessoal da mão e do pé que usa bastante. As placas bloqueadas e não bloqueadas, quem ainda não sabe a diferença, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Existem os fixadores externos, que os mais comuns utilizados na urgência são o fixador tuba-tubo ou o fixador Ilizarov, que é para correção de deformidade, decência de pele, osteomielite e por aí vai. Aí você está vendo aí na imagem abaixo uma fratura fechada de radistal pela deformidade, mas ainda assim o plantonista ele vai solicitar o raio-x, se for o caso, a tomografia, para avaliar melhor as estruturas e ver qual é a melhor forma de tratamento. Tá? Nas fraturas fechadas, ele pode tranquilamente conversar com o plantonista, o cirurgião de mão, especialista, tentar reduzir um pouco para melhorar mais a fratura, tá? Para deixar melhor, para fixar, colocar uma imobilização engessada que vai da mão até próximo da axila, que a gente chama de axila palmar. Depois eu vou fazer um videozinho falando sobre as imobilizações e os manejos
E nesse caso aqui, na ortopedia, a cultura da Bahia aqui, os instrumentadores é quem imobiliza. E aí está uma fratura exposta, né? Que o tratamento muda totalmente diferente. O plantonista ele pode lavar a ferida, dependendo da frente lá, se não tiver muito cheia, dependendo do caso e a gravidade, propor depois com o especialista o sobreaviso daquele dia, como é que ele prefere fazer. Mas é importante que ele leve para o centro cirúrgico, que a gente está preparado lá para fazer uma fixação, talvez provisória, com fixador externo tubo-a-tubo. E aí, galera, e se não tiver o fixador externo, o que é que eu faço? Eu, Jonas, peço gesso, algodão, malha tubular e crepom, que possivelmente depois que o cirurgião acabar de fazer a lavagem, ele vai colocar uma tala para proteger partes moles. Aí tá os tipos de fixadores que eu conversei um pouco mais atrás com vocês. O fixador tubo-a-tubo, ele realmente é utilizado muito em fraturas expostas na urgência. O Willis Árabe já tem umas particularidades para criança, pé torto congênito, osteomielite, às vezes para alongamento ósseo também. Às vezes é feito o Willis Árabe coxa-pé, mas o mais comum é o fixador tubo-a-tubo. É um fixador fácil de montar, tem uns pinos, as brocas, chãs, conectores. Ele é muito dinâmico, é um fixador tranquilo. E os cuidados que o plantonista tem com o manejo lá, né, no pós-cirúrgico. Às vezes até no intraoperatório, profilaxia com antibiótico, curativo que tem que ser feito às vezes mais de uma vez, colocar no centro mais de uma vez, mas isso aí é a parte do plantonista, a gente vai estar lá junto, a gente precisa deixar tudo prontinho para ele, às vezes a necessidade de usar curativo especial ou adaptic, às vezes o paciente tem algumas feridas cirúrgicas também, a gente tem que estar ali é, junto com o cirurgião para ajudar ele até no manejo desse curativo. Eu trouxe para vocês aqui algumas hastes intramedulares de fêmur, tá? A haste curta, que é um PFN ou gama, ela tem indicação para fraturas transtrocantéricas. Tem uma haste mais longa, que tem indicação para fraturas subtrocantéricas, né? Que é aquelas fraturas mais baixas. É uma haste mais longa, ela tem os bloqueios distais também. Do lado aí você está vendo a haste anterógrada e retrógrada, que a entrada pode ser feita pelo joelho, mas o paciente pode ter uma prótese de quadril, por exemplo, o cirurgião optar por fazer a fixação com haste retrógrada ou anterógrada. Mas aí vai do cirurgião, todas essas hastes ela tem um gabarito, não é na mão livre que faz, tá? Muitas vezes o gabarito não pega na parte distal ou na parte proximal, a gente tem que estar atento a isso, testa antes, coloca os guias, tá? Ver se está tudo direitinho para fazer a fixação e não ter problema com o cirurgião e nem com o paciente. E aí estão as hastes de tibia e o Field Kitchen. O Field Kitchen ele vai de 0.8 até 5.0, por exemplo. O pessoal da mão usa muito do 0.8 até 1,5, tá? Às vezes 2.0, mas é menos. As hastes de tíbia tem bloqueio, você está vendo aí a parte de baixo, um bloqueio mais baixo, uniplanar, que tem 2 parafusos somente, tem o multiplanar, que são vários parafusos. Isso vai do cirurgião, da gravidade da fratura. Às vezes a parte distal da fratura da tíbia está um pouco mais fragmentada, ele prefere pegar vários ângulos de fixação, tá? Ela também tem gabarito, tudo direitinho, não pode ser feito à mão livre. E aí alguns exemplos de placas, tá? Você vê que a bloqueada ela tem 2 furos, tanto o bloqueio que é rosqueado, o furo menor, e o cortical, que é um furo maior, tá? Geralmente o cirurgião começa pelo furo cortical para dar compressão no foco de fratura. Plaquinha de radistal, furo liso aí também você está vendo, que é para pegar o parafuso bloqueado. As placas DCP, que é muito utilizada em antebraço. E as placas em T, que os cirurgiões de joelho usam comumente nas fraturas de platô tibial. Aí você está vendo alguns exemplos aí de placa de minimico, que a cirurgia da mão também utiliza, pode ser utilizado no pé, tá? Tem alguns sistemas que vai do 1.3, às vezes até o 2.7. Isso vai a adequação do cirurgião junto com o caso do paciente. Não muda muita coisa do trauma,
A fixação é feita com o mesmo passo a passo, é broca, medidor e depois parafuso, tá? E aí vocês estão vendo aí dois parafusos, dois tipos de parafusos que são mais utilizados na ortopedia. Cortical, que tem a alma do parafuso é um pouco mais robusta, e o parafuso bloqueado, que ele é totalmente rosqueado e a alma do parafuso também é um pouco mais estreita, tá? Cada um tem uma função. Depois eu posso fazer um vídeo para vocês explicando a diferença para quem está chegando agora, isso eu acho que é importante, tá bom? E quem não me segue no Instagram é louco, pessoal. Sabe por quê? Eu dou dicas diárias lá todos os dias. Tem um vídeo diferente ou um post diferente. Então me acompanhe no Instagram. Vocês não vão ter dificuldade com nada. Para quem está começando é importante, tá? Dá um joinha lá no vídeo. Se inscrever no canal, que é para a plataforma entender que é relevante esse vídeo para quem está começando nessa área. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo vídeo.